noite, boa noite. Estou aqui novamente com o programa Mulheres Rompendo em Fé na Viva TV+. A paz do Senhor a todos que estão me assistindo, aos meus telespectadores, aos internautas, às minhas amadas queridas que já acompanham meu programa há muito tempo, até em outras emissoras. Estamos aqui hoje com duas flores especiais. A psicóloga Rosângela dos Santos, que será entrevistada e vai falar sobre inteligência emocional, e a minha amiga missionária Oriana Macedo, que vai dar uma palavra vinda do trono do Senhor. Mas como nada começa sem a presença do Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração. Eu peço que vocês que estão me assistindo se concentrem em Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, algo que você acha que é impossível para você, é possível para Deus. Se você está enfermo, ou se você está orando por alguém que está acamado no hospital, até pessoas que estão assim em doença terminal, nada é impossível para o nosso Deus. Então se concentre que eu vou fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de honra, Deus de misericórdia. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de mais um dia de vida, Pai querido, que Tu nos deste. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, respirando, Pai querido, apresentando esse programa e depositando tudo no Teu altar. Pai, eu te peço que Tu alcances as pessoas, Senhor Jesus, que estão necessitadas agora, Senhor Jesus, da Tua presença, da presença dos anjos que já estavam acampados aqui nesse programa, Pai querido. Eu te peço, visita os lares, Pai, visita com a Tua milícia de anjos, Pai querido. Vai retirando, Senhor, tudo que não provém de Ti, tudo que não provém do Teu reino, e traga, Senhor Jesus, o Teu refrigério, novidades de espírito, Pai amado, e bênçãos sem medida. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Então, nós vamos começar agora, Rosângela. Eu quero que você fale tudo, não me esconda nada. Vou tentar, né? Fique à vontade, nós temos umas coisinhas aqui para degustar. Ah, obrigada. Fique à vontade, sintam-se em casa. Okay. Sintam-se na minha casa, como se estivessem lá para tomar um café. De fim de tarde, uma happy hour maravilhosa, né, Oriana? Nós já estamos acostumados a fazer isso muitas vezes. É verdade. Então a Rosângela vai falar sobre um assunto muito pertinente nos dias de hoje, né? Muito importante. Muito importante, que é sobre inteligência emocional. Então eu já quero te fazer assim uma colocação, né? Posso me apresentar? Pode te apresentar, mas antes eu quero. Se apresenta para o pessoal ali, eu quero te fazer uma pergunta. Isso, então, eu sou Rosângela dos Santos, sou psicóloga clínica, sou formada há mais de 25 anos. Hoje eu atendo 100% online, né? Porque a pandemia veio com essa questão aí do online, que facilita muito a vida das pessoas. Tanto as nossas como das pessoas. Então eu posso atender pessoas que estão morando fora do país. Isso é que né? facilita, né? Facilita bastante. E já está comprovado que esses atendimentos online, eles fazem tanto efeito quanto os presenciais. Certo? Até melhor, né? Porque evita trânsito. Isso. O tempo também. Exatamente, né? otimiza bastante. E eu atendo adolescentes, jovens, adultos e idosos. Ok? Assim, qual que é a tua área mesmo? Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema. Tá? E quando você me convidou, primeiro eu quero agradecer, né? Boa noite para todos que estão nos ouvindo. Agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre um assunto que é importante para todos nós. E a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar, porque muita gente ouve falar inteligência emocional para cá, inteligência emocional para lá. E eu estava lendo alguma coisa hoje sobre inteligência emocional. Sim. E eu achei interessante, assim, mas eu quero que você se aprofunde mais nisso. Porque inteligência emocional é quando acontece uma situação inusitada na nossa vida. Um dos exemplos que eu vi, né?
que a pessoa ela sabe, ela reage de um jeito onde ela usa realmente as suas emoções com inteligência. Sim. Então é uma pessoa que é equilibrada, é uma pessoa que sabe como lidar com as suas emoções. Mas a pergunta que não quer calar é, eu quero que você fale exatamente para as minhas queridas, amadas que estão assistindo, famílias, né, que estão assistindo, o que é inteligência emocional? Sim. Então, inteligência emocional é quando você consegue, né, tem essa habilidade de identificar suas próprias emoções, de identificar a emoção dos outros e viver e lidar com isso com equilíbrio, né? Porque tudo na vida é equilíbrio. Mas e não é nem fácil, sempre a gente consegue, né, ter esse equilíbrio que a gente tanto almeja. Né? Mas fiquem calmos que isso tem condições da gente desenvolver ao longo da vida, tá? E é isso. Então eu trouxe aqui algumas questões e características de pessoas, né, que são fortes emocionalmente. Normalmente elas agem com mais calma. São pessoas que oferecem ajuda, são pessoas que elas entram no problema da outra, mas elas não se contaminam com as reações emocionais das outras. Não se envolvem. Não é questão de não se envolver. Ela vai acolher o outro, ela vai aconselhar com generosidade, com gentileza, mas é aquela história, ela sabe que se o outro está desequilibrado, ela tem recursos internos para lidar com isso e entender a emoção do outro. Maturidade emocional. Né? Então, que a gente pode dizer também que as pessoas fortes emocionalmente, normalmente, elas fazem uma coisa que parece egoísmo, mas não é. É saber dizer não. Então, o saber dizer não é muito importante. Por quê? Porque você dá limite ao outro. Então, às vezes, a pessoa se doa para o outro, faz tudo que ele pode, ultrapassa seus próprios limites e, de repente, às vezes não é reconhecido, né? Não tem aquela gratidão do outro. E nem por isso ela vai deixar de ser assim, mas a gente tem que aprender que, na vida, a gente não tem que estar ouvindo o sim de todo mundo e nem tampouco somos obrigados, né, às vezes, nos violentar, né, de dizer o não para o outro e, aliás, dizer não para... Quando você diz sim para o outro, você diz não para você em algumas situações. Mas tem pessoas que acham que, de repente, assim, por dizer um não, eu vou perder aquela amizade. Exatamente. A pessoa não vai me entender. A pessoa que tem inteligência emocional, ela não tem medo de dizer não, até nos seus próprios relacionamentos amorosos, porque ela não tem medo de que a pessoa vai deixar de amá-la. Né? Ela vai sentir essa necessidade no momento exato e vai dizer não e vai viver com isso de boa, tranquila, sem grandes culpas. Né? Por quê? Porque muitas pessoas também, às vezes, exageram, né? Você falou de culpa, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que carregam muitas culpas e acham até que determinada pessoa está numa situação porque ela foi a causadora disso. Não. Isso aí depende muito da pessoa. E é justamente isso que a gente tem que aprender, né? A se conhecer, a se perguntar, né? Você está numa situação, então você está lá com a pessoa em alguma questão que você pode ajudar, mas ao mesmo tempo você sabe lidar com a emoção do outro, né? E aí as pessoas que são fortes emocionalmente, elas normalmente lidam bem. Por quê? Porque elas buscam sempre a solução para os seus problemas. Então isso é usar a inteligência emocional. É não deixar aprender com os seus erros. Inacabado, né? Exatamente. As pessoas emocionalmente fortes, elas não desistem no meio do caminho. Elas não têm esse medo de recomeçar, né? Porque ela tem recursos internos que ela desenvolveu para que ela, ainda que numa situação difícil, porque às vezes a gente pode pensar assim, a pessoa que tem inteligência emocional é aquela que é fria, que as coisas acontecem, ela não reage a nada, não. Ela sofre, ela vai passar pelos reveses da vida como qualquer outra pessoa.
Porém, ela vai parar, porque assim, todo mundo que se conhece sabe o que te acalma. Né? Aconteceu uma coisa difícil, uns vão chorar bastante, outros vão se recolher, de repente não vão querer interagir com as outras pessoas. Vai respirar fundo e vai se perguntar, ok, estou nessa situação difícil, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou resolver isso? Porque o inteligente emocional, ele vai estar sempre buscando as soluções e aprender com os erros. E você, no caso, quando você dá um acompanhamento, você ensina técnicas, né? Na realidade, você vai fazer uma anamnese para conhecer a pessoa primeiro, né? Sim, quando a gente fala de desenvolver a inteligência emocional, a gente faz isso todo o tempo. Porque quem é que aqui, quem está nos ouvindo, nunca passou por uma situação extremamente difícil? Que foi difícil de sair. Todo mundo. Até, tudo bem, não precisou de psicólogo, mas de alguma forma se superou, né? O inteligente emocional, ele tem também essa questão de adquirir a outra habilidade muito importante, que é a resiliência, que é essa adaptação às questões difíceis. Como aquela história, né? A gente é um bambuzinho, enverga, mas não quebra. Isso é usar a inteligência emocional a seu favor. E também os fatores externos hoje, que estão acontecendo no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, também influenciam, né? Sim, no equilíbrio psicológico das pessoas. Você precisa estar sempre atento às suas emoções. Então é bom falar pelas emoções, por que elas servem, né? Porque a gente fala assim, existem as emoções negativas e positivas, mas, por exemplo, o medo e a raiva. Eles são alertas, né, que o nosso organismo, o cérebro, manda pra gente, uma coisa que a neurociência fala muito, que é lutar ou fugir. Né? Então, se agora aqui aparecesse um leão, todos nós sentiríamos medo. Né? Cada um teria uma reação. Mas assim, o medo é a emoção que predominaria. Né? Então, o que nosso corpo faz? Ele nos prepara fisicamente para a gente fugir. Né? E assim, as emoções negativas, como eu dei exemplo do medo e da raiva, ela diz o que pra gente? Pra gente se afastar das coisas que nos prejudicam. Então, por exemplo, vou falar de emoções boas, o amor e o desejo. Elas vão aproximar a gente das coisas que nos beneficiam. Então, as nossas emoções, ela tem essa função na nossa vida, até de sobrevivência. Rosângela, certa vez eu passei por um assalto, sabe, a mão armada. Isso faz uns 15 anos que aconteceu. Foi em 2008. E eu nunca imaginava passar por um assalto, né? A pessoa chegou e falou, senhora, passa a bolsa. Eu disse, mas por que eu vou passar a bolsa? Porque é um assalto. Que assalto? Coisa nenhuma, não é assalto não vou passar a bolsa. Aí teve uma luta corporal entre eu e o assaltante, eu enfrentei o assaltante, enfrentei o leão. Nossa! E até que ele pegou a bolsa, apontou o revólver, naquele momento passou um filme na minha frente, assim, meus filhos, a minha família, a minha vida. Tá, pode levar, levou tudo. A sua reação foi inteligente. Foi inteligente, mas só que depois disso eu chorei muito. Faltou o chão, porque... Hoje em dia ele já não pode mais fazer isso, né? Hoje não. Isso foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando eles assaltavam de moto, no 5º dia útil, eles faziam arrastão e eu não sabia. Foi numa rua escura e não sabia. Mas assim, cada vez que alguém passava por mim, que eu me sentia assim, acuada, parecia que alguém ia me assaltar a todo momento. Eu ficava assim, andando na rua. Com aquele trauma, sabe? Sim, foi horrível, Ariana, horrível. E aí o que acontece? Quando você usa a sua inteligência emocional, a grande importância da gente desenvolver isso é que quando você passa por situações difíceis, você se recupera mais rápido. Né? Talvez você ficou traumatizada por um tempo com todos os motivos, né? Porque uma arma na sua cabeça traumatiza qualquer um. Frente, se apontou. Isso. Mas se a pessoa frágil emocionalmente, buscaria até uma terapia, porque muitas pessoas nem saem mais de casa por conta disso. Isso me deixou mais esperta, eu fiquei mais ligada, como diz o carioca, eu fiquei mais safa. Então, porque sabe por que os assaltantes, eles procuram assim, uma presa fácil? Aquela mulher que está olhando vitrine, que está distraída, sabe, com o celular na mão, essa é uma presa fácil.
fácil. Posso fazer uma Entendeu? pergunta? Pode. Qualquer pessoa pode trabalhar essa área aí? Sim, Como a é gente que é? vai falar então. Sim. A primeira coisa que a gente precisa saber é se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. E como é que a gente faz esse autoconhecimento? Fazendo perguntas pra gente, né? O que que essa situação aqui me traz? O que que eu estou sentindo aqui? O que que eu quero? O que que eu não quero? Uhum. Né? Diante de uma dificuldade, como é que eu me comporto? Se você não tem essas respostas, você vai não vai saber reagir em situações difíceis. E a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai exercitando. Por exemplo, o exemplo que eu dei, que eu vou dar agora, é assim, uma pessoa que diz não até nos relacionamentos, ela é autossuficiente. Uhum. Ela não depende, ela não coloca a vida dela nas mãos de ninguém para ser feliz. Porque a gente tem que buscar essa felicidade dentro da gente, né? Porque quando você se terciariza esse amor, fica complicado. Esse outro deixa de não quero mais te amar. E aí, o que a gente faz? Então você tem que ter o amor próprio, né? Para você seguir em frente. E o inteligente emocional, provavelmente, ele não vai se privar de amar. A culpa não é do amor, a culpa é de como você lida com o amor, de como você entende, né, que esse sentimento que você primeiro precisa ter por você, e ok, você arranjou um relacionamento, aquilo ali é agregador, mas não terceirizar isso. Se o outro deixar de me amar, eu vou morrer. Mas não criar aquele Não. apego. Porque você precisa bancar as suas próprias emoções, né? E normalmente a pessoa que tem inteligência emocional, ela não se faz de vítima. Por quê? Porque ela reconhece as suas vulnerabilidades, ela reconhece seus limites, Sim. né? E ela provavelmente vai buscar também saber aonde que ela errou, porque às vezes numa separação, não é só o outro. O que eu errei ali para aquilo não dar certo? Acho que é 50%, né? Então é uma coisa que o inteligente emocional, por reconhecer as suas próprias emoções e reconhecer do outro, ele vai ter ali ok, errei aqui. Então o que eu aprendi? Gente, muito importante, aprender com os próprios erros. E isso é usar a inteligência emocional, tá certo? Porque nós somos pessoas falhas. Todo mundo erra, todo mundo, né, faz alguma coisa que depois se arrepende. E aí, se você tira os aprendizados disso... Como experiência, né? É experiência de vida. Então, o que acontece? Por isso que é bom e a gente deve desenvolver isso para que numa próxima vez a gente não cometa os mesmos erros anteriores. Então, se numa relação você não repete, e é muito importante, a gente anota essa dica. O que se repete que não é bom na sua vida? Tá? O que está repetindo e que você continua passando por aquilo? É porque provavelmente você não aprendeu ainda a lidar com aquela situação, com aquele tipo de pessoa. Por quê? O que é o problema? É algo que não tem uma solução ainda, mas quando você consegue trazer essa solução, ele deixa de ser um problema. Tá? Então assim, é fácil? Não é fácil não. Tem pessoas que têm dificuldade. E para isso que existem nós, psicólogos. Para ajudá-los a sair de situações, às vezes tem um trauma muito antigo, que aquilo ali ainda não foi dissolvido, foi compreendido. Então nós, psicólogos, fazemos justamente esse trabalho, ajudá-los, né? E, Rosângela, às vezes a gente também se depara com situações nossas, né? Nossas situações onde a gente enfrenta algo que a gente tem uma reação que jamais imaginaria que iria acontecer conosco. Que nós teríamos aquela reação naquele momento. Então, por isso que é importante, como você falou, se conhecer, né? Exatamente. Profundamente. Se autoavaliar, né? Entender as suas emoções, é fazer uma autoanálise. Poxa, toda vez que acontece determinada situação, eu fico muito nervosa, fico com muita raiva. O que eu posso fazer para não desencadear essa sensação de desespero, de desequilíbrio, né?
Então, tinha que ser ensinado nas escolas, né? gente, Porque os com jovens hoje em certeza. dia não estão mais Nós fixados. fomos jovens que É. a gente também não aprendeu É isso. verdade. A gente vai adquirindo essa maturidade emocional ao longo da vida, o quê? Batendo cabeça mesmo. Mas já que você falou em sala de tirando- aula, eu sou professora há 32 anos, né? E eu me lembro que antes de eu ser chamada no concurso da prefeitura, eu passei por um estágio numa escola que eu achei que tinha me chamado, mas não era a escola estadual que me contratou. Foi uma experiência tão negativa, mas tão negativa em sala de aula. Eu, sinceramente, eu não consigo lidar com 40 alunos numa sala de aula. Não consigo. Teve uma certa vez em Porto Alegre que eu vi os 40 alunos fazendo guerra de papel, levantando-se, soqueando. Eu olhei assim, eu disse, eu não acredito que eu vou entrar nessa realidade. Eu dei meia volta e cheguei para a diretora e disse, eu tô indo para casa. Não soube lidar. Não naquele vou dar momento, aula. Né? Não soube, não. É. E eu abri mão de um concurso, Olha Abrir mão de como é um importante, concurso. gente. abri mão de um Por causa da concurso. inteligência, né? Não, não é por isso. É porque eu optei por dar aula mais individual em grupos pequenos. Sim, porque, complementando o que você falou, aquela situação de muitos alunos te trouxe um desconforto muito grande que naquela hora você não conseguiu lidar, tá? Talvez se você tivesse, na época, uma ajuda profissional, você, aos poucos, iria enfrentar aquele que era um problema para você. Não, Né? mas eu não gostei da experiência de ter 40 alunos na sala de aula. E isso você Eu se optei conheceu, por né? grupos menores e grupos e pessoas assim, para dar aula individualmente online hoje, né? Uhum. Então assim, se eu for dar aula de inglês em alguma igreja, alguma escola, seja onde for, eu prefiro grupos de até 10 alunos. Sim, Porque eu consigo dominar, eu consigo medir o meu trabalho. sim, também é Entendeu? importante. Porque tem pessoas que vivem por salário, É, vivem por dinheiro. também. Ah, eu vou receber tanto. Ah, esse valor vai ser bom porque eu vou fazer isso, aquilo. Eu vou distribuir esse valor na minha vida, né? Pessoal, vou conseguir administrar. Porém, se a pessoa não estiver satisfeita interiormente, não Exatamente. adianta nada. Não vale Exatamente. nada. A gente, tudo passa pelas nossas escolhas. É. Né? Então, você escolheu trabalhar com grupos menores porque você tem dar uma aula de mais qualidade. Isso daí também foi uma escolha inteligente que você Isso. fez para lidar e continuar lecionando. Eu prefiro. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa que a gente pode e deve, quando quer usar a inteligência emocional, a gente aprender, gente, a comunicar e se expressar da melhor maneira com o outro, com clareza. Porque vocês já perceberam que a gente às vezes fala assim, eu não falei nada, não, porque a pessoa já sabe. Será que pessoa vai sabe? Imaginar às Não é? vezes. A gente não cai muito Machismo. nessa coisa de achar que o Machismo. outro... eu não falei porque eu achei que sabia. Gente, às vezes não sabe. E você precisa comunicar com Comunicação. clareza, sabe? Mostrar para a pessoa, olha, eu não gosto de determinada situação, né? Ou eu, olha, da próxima vez, age de maneira, né? Porque eu me senti desconfortável. Isso é se conhecer. Isso é dar limite E ao também outro. ficar Isso me lembrado, Exatamente. Rosângela, em relação a ter que resolver um assunto com uma pessoa, não saber por Diálogo. onde começar, né, esse Sim. assunto, mas ter que resolver. Sim. Porque às vezes Sempre buscar a solução. um assunto ele depende do fim de uma relação, de uma amizade, um relacionamento, ou então de um entrosamento para que não aconteça mais determinadas Exatamente. coisas, né? Colocar, ouvir o outro Isso. e também permitir que o outro te ouça para chegar num consenso e resolver aquela questão, certo? E outra coisa também que é bastante importante falar, que a pessoa que usa a inteligência emocional, ela dificilmente vai se depreciar. E não vai permitir que o outro faça isso com ela. Porque se ela não se deprecia, ela não permite que isso seja feito. Com certeza. Né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a Ela se não dar vai se valor. colocar como coitadinha, Exatamente. né? Não vai de vítima. Tudo passa também por essa questão de se expressar, de dizer o que quer, o que não está satisfeito. Então o diálogo, gente, acho que assim, é a chave de tudo, né? E saber como falar.
Porque muitas das vezes você não está satisfeita com determinada situação, ninguém precisa brigar. Uhum. Dependendo do seu tom de voz, você está ali falando para o outro que ele está te arrasando. Mas se você falar com amor e com carinho, você sabe, não quero mais isso porque eu me sinto assim. Isso é conhecer e utilizar as suas emoções, identificá-las, né? Sim. E expressar para o outro, né? Outra coisa que também a pessoa que usa inteligência emocional, ela também desenvolver a empatia, Oriana. É uma coisa muito legal para a gente aprender também a lidar com o outro, né? Porque às vezes você está numa situação onde uma pessoa reage de uma forma exagerada por alguma situação, mas se a gente se colocar no lugar do outro, a gente fica mais compreensivo. Se eu tivesse passado por isso, será que eu não faria pior? Né? Porque se você se conhece, você até mede assim, poxa, eu tô aqui, não tá desconfortável, mas aí você fica com mais compreensivo. Então é dessa forma, Oriana, que a gente vai aprimorando os manejos que a gente tem, os recursos internos, para que a gente lide bem com as nossas emoções e com a emoção das outras pessoas. Então, assim, super recomendo que todos estejam atentos para isso, né? Para comunicar melhor, se conhecer melhor e fazer essa, como ela falou, as escolas deveriam ensinar, ninguém nos ensina isso. Na realidade, né? as escolas ensinam, mas educação também vem de berço, né? Aí os pais acham que os alunos, eles têm que ir para a escola para serem educados. Eles não acabaram de dar educação, acho que o professor que vai conseguir. Você, como professora, sabe muito bem. Muito bem. E aí você falou num fator... Ela também, né? Era professora e passou por isso. E saber lidar com os alunos e as emoções dos alunos, né? Quantos deles trazem problemas psicológicos muito sérios. Exatamente. Mas você tocou num assunto, Rosângela, sobre empatia, que até nos meus cursos de vendas, atendimento ao cliente, eu coloco nessa situação da empatia, que é vestir a roupa do outro, vestir o sapato do outro e se colocar no lugar do outro. Exatamente. Porque para você criticar, você tem que calçar os sapatos. Você tem que viver a vida daquela pessoa, vestir a roupa. Significa vestir a vida dessa pessoa. E num determinado momento, numa igreja, o pastor fez uma dinâmica que ele disse assim, tirem os sapatos, todos tirem os sapatos. Agora, eu quero que você coloque o sapato do seu amigo do lado. Então, quando a pessoa foi tentar colocar, o que ela sentiu? Não é meu sapato, eu não estou me sentindo confortável. Conforto, né? Esse número não é meu. E isso não me pertence. Então isso foi muito lindo para demonstrar o que é empatia, né? Então, assim, nós precisamos saber que todos nós temos problemas, todos nós temos limitações, né? Às vezes, nós precisamos estar atentos, né? O que eu estou sentindo aqui de dificuldade? O que eu posso melhorar? Né? Então, essas perguntas vão, mesmo que você não esteja num processo terapêutico, isso a gente se perguntar é muito importante, né? Tá bom, eu estou nessa situação aqui, mas respirar fundo, com calma, agir com calma. O que eu posso fazer nesse momento? Preciso de ajuda? Vou falar com um amigo? Um amigo não é um psicólogo, mas ele naquela hora ele pode te salvar no momento em que você precisa sim de alguém para te acolher, certo? Mas dizem que a gente não pode tomar decisões quando a gente está num momento de raiva. Exatamente. Isso é usar a inteligência emocional. Porque imagina, numa briga onde as pessoas estão trocando farpas, um quer falar mais alto do que o outro para que seja ouvido e ninguém está ouvindo absolutamente nada. Então, o inteligente emocional, numa situação... o inteligente emocional, nesse momento, ele vai olhar aquela situação e vai dizer assim, bom, esse não é o momento para resolver nada. Então vamos acalmar os nossos nervos e o outro está lá esbravejando. Sai de cena. Sai de cena. Silêncio. Isso é usar a inteligência emocional. E aí, se insistir na briga, não é o momento certo. Estamos nervosos.
Deixa Então a poeira vamos baixar, acalmar. né? Então, a gente precisa entender também que a gente pode gerenciar e deve gerenciar as nossas emoções e não deixar que as emoções nos descontrole. A gente pode e deve ter o controle delas. E isso não é fácil? É que nem o Talvez carro. não seja, É mas que nem é o carro, né, possível. Rosângela? Quem dirige a máquina? Né? A máquina que te dirige ou tu que dirige a máquina? Perfeitamente, Já adorei essa enquadrou, né? analogia. Adorei, Então tem que ter domínio. Tem que ter domínio, porque a pessoa frágil emocionalmente, ela não sabe. Primeiro que ela não está buscando solução para nada, ela está ali vivendo, batendo cabeça e não Isso. sabe o que fazer. Às vezes não sabe porque realmente precisa de ajuda. É. Mas a partir do momento em que para e analisa, né, faz aquela análise daquela situação, ela vai encontrar a solução, né? Experimenta uma coisa, não deu certo, poxa, não deu certo, mas... vou tentar outra coisa. E isso que o inteligente emocional faz. Ele pega o sofrimento, ele pega aquilo que ele errou e transforma em sabedoria e essa capacidade de se recuperar rápido de uma situação. Mas por isso que é importante um profissional, né? Para quem Mesmo não... com a presença aqui da Esther, de Paula, meu esposo Ney Mendonça, o meu diretor, pastor Isaías de Paula, como sempre, tranquilo, calmo, sereno. Então, vamos aguardar até o final do programa, Rosângela, mas eu gostaria que você repetisse o seu telefone, caso alguém queira entrar em contato, né, diretamente com você. Meu telefone é 98531 2946. Repetindo, 98531 2946. Quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, Muito, que a gente, muito legal. assim, que a gente, eu acho que a grande sabedoria que a gente tira nesse bate-papo aqui é que se eu não tenho ainda essa desenvolvida, essa inteligência emocional, basta você buscar, né, desenvolver isso. Eu faço isso todos os dias, é exercício diário nas experiências que a gente passa na vida. Então, há aqueles que tiverem dificuldade, o processo terapêutico é a indicação. Em contato com a minha amiga bom, aqui. Querida? Obrigada pela oportunidade. Adorei a tua aqui. presença. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessas informações que eu acho bastante relevantes. Né? Eu quero te dar assim, um mimo. Oh, adoro. Uma lembrancinha pequenininha, mas de obrigada, coração. Querida, tá? obrigada. Do tá? programa Obrigada pelo Mulheres convite, Rompendo adorei em estar Fé. aqui, conhecer Esther, o diretor, o Ney já conheço, e Oriana, minha cunhada maravilhosa. Obrigada também. Então, o programa Mulheres Rompendo em Fé para as pessoas assim, né? Com informações, pessoas que tiram dúvidas, como a Rosângela, né? Porque eu tenho certeza que esse assunto, inteligência emocional, passa batido para muitas pessoas e muitas pessoas nem sabiam o que era inteligência emocional e como lidar com isso. É verdade. Então, se você precisar de um profissional, pode contar com a Rosângela dos Santos. E agora eu gostaria de dar a oportunidade para minha amiga Oriana Macedo, que vai falar uma palavra vinda do trono do Senhor. Amém. Boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui primeira vez nesse programa maravilhoso, né? Pude agora. No meu programa já veio outras vezes. Não, mas nesse aqui, em outras em outras emissoras. Mas estou aqui pela primeira vez aqui nessa maravilhosa, né? TV e poder, né, estar conversando, ouvindo, né, o debate das duas falando sobre inteligência emocional, né? Porque hoje em dia nós temos que fazer com que essa inteligência emocional venha aflorar cada vez mais na nossa vida, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, né? Onde nós temos que ter o controle, o equilíbrio, para não sair fazendo besteiras, né? E também prejudicando a vida dos nossos que estão em volta. Eu falei que poderia ter ensinado nas escolas, porque os relacionamentos, né? De marido e mulher, de filhos, de pai com filho, filho com pai. Então, assim, às vezes
as pessoas entram em situações terríveis porque falta essa inteligência emocional, né? Mas falando de inteligência emocional, vamos para a Bíblia, né? Que eu vou ler em Gênesis 16 a história da mulher chamada Agar. Agar, né? Ela era uma egípcia e envolveram ela numa situação, né? Terrível. E ela era escrava, então ela tinha que fazer o que os seus líderes ali estavam, né? Os seus servos estavam falando. Seus senhores, né? Então eu vou ler aqui, tá? Depois a gente vai falando mais alguma coisa. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Vamos agora aqui para o 21, 8. E desceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. 10. E disse Abraão: ponha fora esta serva. Não, no 9. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abrão, zombava. E disse a Abrão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não lhe dará com Isaque meu filho. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abrão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abrão: não pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua descendência. E vamos lá para o 17. E houve 16. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância, né, de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, a voz do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Então, aqui surgiu uma situação, né? Sarai, por falta de fé, né? Porque Deus já tinha falado com ela que lhe daria esse filho, filho da promessa. Então, muitas das vezes, nós agimos imprudentemente, sem sabedoria, né? Sem equilíbrio e sem fé. Por quê? Porque estamos achando que está demorando demais. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, nós não precisamos se desesperar. Nós temos que fazer o quê? Descansar. E ali Sarai, ela não estava na visão, né? Ela estava envolvida no mistério, mas ela não estava na visão. Por quê? Porque ela se deixou levar pelas emoções. Ela não teve inteligência emocional. As emoções, né? Ela não teve melhor, né? Inteligência emocional de quê? De parar e pensar: não, eu não vou agir dessa maneira, porque você... Apesar que naquela situação ali, naquela época, era comum acontecer isso. Os homens pegarem as suas servas e fazerem filhos se a mulher fosse estéril. Só que existia uma promessa e ela tinha que ficar segura na promessa de Deus. Mas voltando para Agar, né? Agar ali também lhe faltou inteligência emocional. Por quê? Apesar de tudo que ela estava passando, né? Ela desprezou a sua senhora. E aquilo acendeu uma ira na senhora, né? Em Sarai.
E ali elas já não estavam se entendendo mais, o conflito já tinha acontecido. Até porque, irmãos, quando a gente começa a colocar a mão naquilo que Deus tem um plano para nossas vidas, fazendo a nossa vontade, o que acontece? As coisas começam o embaraço. Então vem o embaraço e, né, consigo o fracasso. Ali o Senhor, ele de todas as formas, ele estava ali, tanto orientando a Sarai, orientando Abrão e orientando Agar, né, de alguma maneira, né? E ali ela saiu, o Senhor falou com ela que aquele filho, o Ismael, ele também ia herdar, ele também ia fazer uma grande nação através da vida dele, né? E ela retornou, voltou, se submeteu à sua senhora, mas aí veio a zombaria do filho, porque o filho tão esperado, né? O Isaac nasceu. Logo depois Isaac nasceu, né, gente? A gente não precisa se precipitar, né, gente? Vamos esperar a promessa. Logo depois, o Isaac nasceu e ali teve aquele conflito, né? E mais uma vez, Sarai não teve sabedoria, né? Não teve inteligência emocional. Né? Não teve a visão de Deus, não teve. E ali ela falou, não, eu não vou ficar com essa mulher aqui. Eu não vou ficar. O filho dela está zombando do meu filho. E falou com Abrão, e Abrão foi e expulsou eles dali do acampamento. Então, irmãos, ali Agar, mais uma vez, foi humilhada. Mais uma vez foi expulsa, né? Mas Deus, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Às vezes você pode pensar assim hoje, eu sou tão pequenininho, não presto para nada, ninguém me respeita, ninguém me tem consideração por mim, mas Deus, Ele está vendo tudo, né? Se alguém te expulsou da vida da pessoa, creia que Deus, Ele toma conta de você e vai te dar o melhor. Porque no momento em que Ismael estava ali debaixo daquela árvore, já desfalecendo, porque eles foram despedidos com um jarro de água e um pedaço de pão. Mas Deus, Ele supriu a necessidade de Agar, supriu a necessidade de Ismael. Porque ali o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ele ouviu Deus, o menino, e bradou, o anjo de Deus, a Agar, desde o céu, e disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, né? Então ali o Senhor bradou, o Senhor falou com ela, enviou um anjo, o Senhor falou com ela, não fique preocupado, porque eu estou vendo. Ergue-te, levanta o moço e pegue ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, se por mais que a situação seja terrível, vamos nos levantar. Vamos se levantar, mesmo que a gente esteja no deserto, mesmo que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, a gente não vê solução. Mesmo que se está faltando mantimento, está faltando a água, está faltando o carinho, a atenção dos nossos, ou de alguma situação que você possa estar vivendo, mas creia que Deus, Ele está ouvindo e Ele vai bradar no momento certo e na hora certa. Mas nós temos que ter sabedoria e colocar nossa fé em ação, né? Porque às vezes, muitas vezes, a pessoa não tem sabedoria e atropela as coisas. As pessoas não têm fé e não quer esperar o tempo certo. Mas aqui o Senhor fala, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Então, ele se tornou um grande homem. Ele se tornou um guerreiro. Deus fez com que ele se levantasse. Porque Deus prometeu lá para Abrão, que dele viria grandes nações. Deu estrutura para ele, né? Então, essa palavra que eu deixo, né? Para que a gente não desanime, mesmo que a situação esteja terrível, mas que a gente tenha sabedoria e inteligência, né? Pedir a Deus, se preciso for, procure um psicólogo, né? Porque eu precisei uma vez de uma psicóloga, foi uma benção,
Não fiz com a Rosângela, porque a Rosângela é minha cunhada, né? Posso. Não É, pode, ela já chefe, sabe de né? toda a minha história. Gente, Mas ela também foi muito usada por, assim, como psicóloga, né, para me orientar em algumas situações na minha vida. Mas assim, procure ajuda. Não é pecado você procurar um psicólogo. Não é pecado você pedir ajuda. Não é pecado você, né, se derramar. Não. Pedir ajuda de alguém, de uma pessoa que esteja capacitada para te ouvir. Né? Não uma pessoa qualquer, mas uma pessoa capacitada. principalmente para ouvir, né, Oriana? Principalmente a fé, né? Porque Nós muitas temos- pessoas só te escutam, mas não te ouvem. É verdade. Aí não te ajudam, Né? nada de É verdade. Do psicólogo. E às vezes só tá usando, É. só tá ouvindo pra quê? Pra fofocar depois, né? Tem muito disso, né? Então, assim, Então, é isso a palavra que eu deixei. Eu deixo pra todos. muito boa essa Muito obrigada. palavra. Ótimo, Quero ótimo. agradecer, Oriana, a tua presença aqui. Obrigada, Dá um minuzinho amiga. pequenininho. Nós já somos amigas há 3 anos. A gente vive falando que tem que fazer um bolo para comemorar nossa amizade. Mas até agora não fizemos. E olha que eu sou 3 anos já? Mas eu quero encerrar falando desse livro aqui, ó, Nunca Desista dos Seus Sonhos. lindo. Esse livro é maravilhoso, né? Já É vi. editado por Susan Pauli Schutz. E eu vou ler uma mensagem aqui para encerrar, em homenagem às minhas amigas que vieram aqui ilustrar o meu programa com a presença delas. Muito obrigada. É natural se sentir desapontado quando as coisas não dão certo. É fácil pensar, eu não vou conseguir, então para que tentar? Mas, independente do medo que você tem de cometer um erro ou de quão desanimado você está, nunca desista. Porque se você não tentar e se você não for atrás do que quer na vida, isso não virá até você. E você será forçado a aceitar as coisas que você sabe que poderiam ser melhores. O sucesso não é medido por você ganhar ou perder. Sempre há um certo sucesso, mesmo quando as coisas não acontecem como deveriam. O que importa é que você vai se sentir melhor com você mesmo pela simples razão de ter tentado. Então tentem quantas vezes forem necessárias até você conseguir. Quantas vezes Albert Einstein tentou, né, a descoberta da lâmpada, Eu né? falei sobre isso, né? Aquele que usa a inteligência emocional a seu favor, né? Ele vai construir uma vida muito mais feliz, muito mais calma, né? É verdade. E não vai desistir. Apesar dos reveses da vida, ele vai estar sempre seguindo em frente. Então, Expectativa, ótima né? a palavra que você deu, ilustrou muito bem Muito bem. essa falta de inteligência emocional, né, dos envolvidos. Com E certeza. essa última Isso aqui, aí essa fechou com chave de fechou ouro. realmente essa Ótimo, mensagem. adorei. Com chave de ouro. Eu queria que a Oriana fizesse a oração final para nós encerrarmos nosso programa. Quero agradecer a todos os telespectadores, né, que estiveram conosco. Quem não ligou, infelizmente, perdeu a chance, a oportunidade de ganhar um aconselhamento. Mas nós vamos continuar sorteando, de repente, durante os próximos programas. É verdade. Muita gente vai assistir ainda, né? Você faça a oração então, Oriana, Sim. por favor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa rádio, Pai, Senhor, falando, Senhor, do seu amor, Pai. Senhor, esclarecendo, Senhor, para vidas, para que pessoas possam abrir os seus olhos. Pai querido, abençoa todos os envolvidos aqui nessa rádio, Pai, nessa TV. Senhor, que, Senhor, nós possamos retornar para os nossos lares, Senhor, em paz. Abençoa tudo e todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos encerrar, né? Mais um programa Rompendo em Fé. Um beijo no coração de todos os meus telespectadores, internautas. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.